E estamos online! Gente, para quem não viu o aviso, a gente vai começar uma live agora falando de fibromialgia, emoções, como que a psicologia ajuda nisso, principalmente a terapia cognitivo-comportamental. Então, vocês vão me falando aí, como sempre, se o som tá bom, se vocês estão ouvindo. Se tiver difícil para escutar, para ver qualquer problema, vocês avisam. Oi, Simone. Ah, tem bastante gente entrando. A Laura vai compartilhar a página dela também, enquanto a gente espera um pouquinho aí o pessoal conectar. Então, na verdade, eu vou até te apresentando aí. Você... A Laura, ela é minha amiga, ela é psicóloga, é especialista em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, essa ideia de fazer um papo aí com vocês sobre a fibromialgia e o papel da psicologia nisso, como que pode ajudar, por que que é importante a gente pensar sobre isso, que muitas vezes a gente pensa no tratamento medicamentoso, pensa no exercício físico e não dá tanta importância para as nossas emoções, que é uma das coisas mais importantes também, né, nesse tratamento. Então, aí a Laura topou, de muita boa vontade, vir aqui conversar com vocês um pouco, para trazer uma visão um pouco mais especializada sobre esse assunto. Ela preparou bastante coisa, gente, tá super legal aqui, ó. Tem até informações, anotações. E é isso, né? Então, vamos... Começa aí. Quer dar um alô? Então, oi, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, ou agora, ou depois, se quiserem também passar para a Lívia, eu respondo. E aqui comentem no momento aí também, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, compartilhar um pouco da história de vocês, fiquem à vontade, tá? Então, a ideia hoje é mesmo um bate-papo, eu vou trazer algumas reflexões, vou trazer algumas questões de como é importante esse processo do reconhecimento das emoções, do reconhecimento dos pensamentos e como isso tudo influencia nos nossos comportamentos. Então, essa habilidade de olhar para aquilo que a gente está sentindo, de entender que a gente tem que tomar, né, puxar esses pensamentos, ter essa responsabilidade de mudar esses pensamentos, vai fazer toda a diferença nessa mudança de comportamento. Que é uma das coisas mais importantes do nosso tratamento, né? A mudança de comportamento. Como a fibromialgia não tem um tratamento com uma cura, uma medicação assim que resolve todos os sintomas, seria ótimo, seria maravilhoso. Então, essa mudança de comportamento, e não só os hábitos, né, mas também esse comportamento emocional, que é o que a gente vai falar hoje, né, a forma como a gente lida com isso, é muito importante para a gente conseguir viver bem, mesmo tendo fibromialgia. E é bem o que a Lívia falou. O paciente com fibromialgia, ele precisa estar muito atento às suas emoções. Não só, né, a pessoa que tem fibra, mas todos nós precisamos sempre ficar muito atento às nossas emoções. E o psicoterapeuta, ele vai auxiliar esse paciente na identificação da doença. Então, a gente faz uma psicoeducação de como que aquele paciente ele vai, né, lidar com todos os contextos da vida dele a partir da descoberta da doença. Também é feito um trabalho para o paciente ele perceber essa conexão, que a gente estava até conversando aqui um pouco, de como tudo está ligado. Então, tem as situações do dia a dia, dependendo de como eu percebo, de como eu interpreto essas situações. Eu tenho os meus pensamentos, que são pensamentos automáticos. A gente está aqui, a gente está com os pensamentos vindo a todo momento. A qualidade desses pensamentos, ela vai gerar uma emoção. Pode ser uma emoção negativa e uma emoção positiva. Mas geralmente são essas emoções mais negativas. Dor, né? No caso, dor, né, assim, o que acontece acaba gerando uma emoção, sim, pode ser uma tristeza, sim, uma raiva, uma angústia. E daí você tem alguns comportamentos. Mas depois eu vou trazer alguns exemplos assim, bem práticos do que acontece geralmente com paciente que tem fibra. Daí, se vocês quiserem também trazer aí algum exemplo de vocês, a gente acaba fazendo aqui uma resposta adaptativa. Gente, fiquem até o fim, porque a Laura trouxe algumas situações, inclusive, baseadas nos meus vídeos. São situações minhas. E aí, como que essa terapia, né, a psicologia, a TCC, pode ajudar a gente mudar a forma de lidar com essas situações, né? Vocês vão gostar bastante.
E é bem importante o tratamento do paciente com a fibro com uma equipe multi, né? Então, de psicoterapeuta, de nutricionista, porque a gente sabe que a alimentação, ela influencia bastante também, do reumato, e em alguns casos, até de psiquiatra, né? A gente tem aí a comorbidade, né, que é a doença que vem associada à fibro, na depressão da ansiedade. Todas as pessoas que têm fibro têm depressão e ansiedade? Não, né? Não são todas, mas não é uma regra. Não é uma regra, mas muitos acabam, né, tendo essa condição associada de ter uma depressão ou uma ansiedade, e isso precisa ser tratado. Sim, são duas doenças, né? Ansiedade e depressão são duas doenças hoje muito comuns. E quem tem fibra ou até outras doenças de dor crônica acabam tendo assim, favorece um pouco o desenvolvimento dessas doenças ou de quadros depressivos, quadros de ansiedade, porque lidar com a dor o dia inteiro é algo realmente muito complexo, muito difícil, né? A gente sabe bem como é. Então, se você ainda não aprendeu a lidar bem com as suas emoções, né? É mais fácil ainda você desenvolver esses quadros, porque é a forma que você encontra de lidar com a dor, né? Com a doença. É importante você cuidar das duas coisas. Então, cuidar da fibra e talvez de uma ansiedade, uma depressão, porque a depressão, ela vai acabar intensificando os sintomas da fibra e vice-versa. Então, a partir do momento que você identifica que realmente você tem, né, um transtorno, precisa de tratamento. Eu estava conversando um pouco com a Lívia, e que daí não é nenhuma realidade, né, de quem tem fibra, mas algumas pessoas têm um pouco ainda de preconceito, mesmo nos dias de hoje, do uso de medicação. Medicação psiquiátrica. E que às vezes faz necessário, né? Às vezes o paciente ele não consegue sair daquele quadro se ele não associar a uma medicação. Então é bem importante não ter esse preconceito, ficar muito atenta nos sintomas, e daí a qualquer sintoma, né, a Lívia deu até um exemplo, perdi o sono. O que é isso? Então, pode ser várias coisas. Não começar a tentar buscar um diagnóstico, realmente procurar um especialista para fazer isso. Sim, o que acontece é que a gente acaba associando tudo com a fibra, né? Então, se eu não dormir bem é porque a fibra causa alteração do sono. Se eu tô sem fome é porque a fibra causou isso. E nem sempre vai vir da fibra, né? Às vezes pode ser um transtorno de ansiedade junto com a fibra. E apesar delas estarem relacionadas, né? É o que a Laura falou, precisa ter o tratamento de um e o tratamento de outro, que vai ser diferente. O que acontece do antidepressivo é que, por uma coincidência, assim, o antidepressivo, por exemplo, a duloxetina, que é o Cymbalta, né, o Symb, ele é usado para tratamento de fibromialgia e de depressão. Então, ele tem duas indicações na bula. E aí as pessoas acham que estão tomando aquilo por causa da depressão, mas não necessariamente. Ele pode ser usado só para o tratamento da fibra, mesmo para quem não tem depressão. A dose é um pouco diferente, mas eu estava até comentando com a Laura que eu acho que não tem tanto esse preconceito de quem tem fibra, que como é muita dor, é muito sofrimento, você fala, o que vier tá valendo, né? Aliviar, passa, se tiver que tomar morfina, eu tomo, porque realmente é uma dor, uma dificuldade de lidar. Mas é importante trazer isso, né, de não ter essa associação de, vou no psiquiatra, né, minha avó mesmo, ela estava precisando passar no psiquiatra, ela falou, eu não vou, eu não sou louca. Sim, é bem então, comum, né, tem um preconceito ainda de uma coisa cultural até, de que psiquiatra é um médico para pessoa louca, né, e não é, né, na verdade todo mundo é meio louco, né, e a gente tem que ir para tratar essas doenças, né, que assim como diabetes, né? A depressão é uma doença. E aí, se você fica, não, porque não vou, não sei o quê, acaba ficando sem o tratamento, né? Sim, eu gosto de, no consultório, sempre trazer essa reflexão, né? Então, o paciente com diabetes, com pressão alta, ele vai ter que fazer uso da medicação. E é um tabu, né? Quando é algum transtorno, a pessoa tem até receio de falar que tem, porque tem muito preconceito hoje em dia, ainda hoje em dia, né? Mas pensar que se você faz o tratamento correto, faz o tratamento com, né, a medicação certa, a chance de você depois parar, né, fazer o desmame dessa medicação e não ter que tomar novamente lá na frente é bem grande. Sim. Agora, se você não faz o tratamento correto, por exemplo, de uma depressão, isso pode trazer consequências lá na frente até piores, né? Causar outros transtornos mais vai sérios. Acumulando, né, aquilo.
E, gente, acho que aproveitando que está falando disso, é legal lembrar que, por exemplo, a depressão é uma condição que, em muitos casos, provavelmente vai entrar com medicação, né? A fibro, muitas pessoas também acabam entrando com medicação para tentar controlar os sintomas, para começar o tratamento, para sair da crise. Mas, então, né, nesses dois casos, é importante não focar só na medicação como tratamento, porque até a gente estava conversando de ter outras coisas associadas. E no caso da fibra especificamente, as outras intervenções, né, exercício físico, cuidar melhor da alimentação, é talvez até mais importante do que o tratamento medicamentoso. Então, saber que se for necessário, o médico vai prescrever, né? Inclusive, a gente estava falando de diagnóstico, de encontrar um médico que realmente entenda da fibromialgia, porque senão você acaba tendo até um diagnóstico errado. Mas saber que você vai ter que fazer essas mudanças de hábito, vai ter que incluir outras formas de tratamento, que não só a medicação, para lidar com todos esses sintomas. E aí que entra a TCC, né? Terapia Cognitivo-Comportamental. Para quem não estava no começo da live, a Laura é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC para ficar mais prático. E a gente veio falar exatamente disso, como que a TCC pode ajudar no tratamento da fibra. Ó, a Raquel está falando que terapia é o mais importante, assim como alongar. E realmente, porque o que eu acho legal, tô falando pra caramba, né? Mas já vou deixar você falar. Mas o que eu acho legal da terapia, de todas essas formas de autoconhecimento, é você se fortalecer para lidar com as coisas que vão acontecer. Porque, por exemplo, uma crise de dor muitas vezes está fora do nosso controle. Então, acontece alguma coisa, a gente entra em crise, né, com a fibra, fadiga. Isso não tem muito como a gente controlar. Agora, as nossas emoções, se elas estiverem trabalhadas, se elas estiverem, né, se a gente tiver uma atenção para isso, com a terapia, né, com a psicologia, vai ser muito mais fácil de lidar. Então, uma coisa que até a Laura vai mostrar aqui umas situações que, eu tive uma crise, eu saí da academia chorando. Se você trabalha as suas emoções, você consegue lidar melhor com essas coisas. E aí vai tendo impacto menor, você fica remoendo aquilo menos, né? Depois a gente vai explicar um pouco melhor essas situações. Eu vou falar mais para vocês como a TCC atua, mas eu acho importante, que a Lívia falou, né, de buscar várias alternativas e não ficar só nas terapias convencionais. Porque tem muita coisa que vocês podem buscar e que traz um alívio, que traz um conforto, que às vezes não é uma psicoterapia, às vezes não é um tratamento medicamentoso, não é uma atividade física, acupuntura, meditação, então outras terapias, né? Não sei nem se eu posso incluir isso como uma terapia, mas assim, o que eu quero dizer é que tem muito mais que vocês podem pesquisar e encontrar para cuidar não só da fibra, mas de né, qualquer outra situação que não esteja aí bacana na vida de vocês. Sim, inclusive tem vários estudos, né? Felizmente tem bastante gente estudando tratamentos para fibra. E muitos estudos mostram assim, a acupuntura como uma alternativa muito boa para tratar dor. E também o reequilíbrio, né? Porque a medicina chinesa, assim, ela tem essa questão de um reequilíbrio completo do organismo. A meditação é algo que é absolutamente fantástico, assim, para ansiedade, depressão, até tratamento de dor mesmo, a meditação pode ajudar. Então, é algo que vale a pena realmente buscar. Inclusive, recentemente teve um estudo falando do Tai Chi como tratamento para fibra. E o Tai Chi é uma prática, né, acho que chinesa, não vou falar muito porque eu não sei, não vou falar besteira, mas é uma prática lá que vem do Oriente, que eu já fiz aula também, é super legal porque trabalha a questão energética, trabalha o corpo. Então, são movimentos junto com respiração, com concentração, que não deixa de ser uma forma de meditação, porque a meditação nada mais é do que você estar atento ali àquilo que você está fazendo, né? Você parar de ficar com a cabeça em mil coisas que não estão acontecendo e focar ali naquilo. No momento presente. Então, essas terapias eu sou suspeita, porque eu sou super adepta de fazer coisas alternativas, assim, né? Complementares. E vão ajudar muito, com certeza. A terapia, para mim, é uma das coisas fundamentais para qualquer pessoa. E para quem tem fibra, ainda isso é mais importante ainda.
Ó, só a que a Leila comentou, né, que é muito preconceito mesmo até de certos médicos. Acho que aí entra o que a Lívia falou, a importância de buscar médicos, né, ou psicoterapeutas, enfim, o especialista que você for buscar, que tenha conhecimento da fibro, porque é igual, né, quando a gente precisa tratar do coração, né, a gente vai no médico específico, a gente vai no especialista. Então, é a mesma coisa, a gente tem que começar a buscar, né, profissionais que vão entender da nossa realidade. Sim. Até para não acontecer isso, né, de se deparar com talvez médicos que... Sim, ou qualquer outro profissional, né, que tenha preconceito, porque não conhece. Isso é muito comum, infelizmente, assim. Tem vários problemas. Um é o diagnóstico errado, então eu estava até comentando com a Laura, que tem gente que eu falo do projeto, tudo, a pessoa fala, eu tive fibromialgia 1 mês. Aí eu acho isso um pouco estranho, né? Porque até o diagnóstico ele é feito em mais de 1 mês, né? Não dá para fazer um diagnóstico de fibromialgia em 1 mês, assim, de sintomas. E aí, muitas vezes, o médico não sabe lidar com aquilo, a pessoa tem alguma dor que não consegue explicar, então, é fibromialgia, entendeu? Tá com dor, é fibromialgia. Isso acaba, assim, atrapalhando quem tem realmente fibro, porque tudo acaba virando fibra, os médicos já acabam ficando um pouco de preguiça disso, já não sabem o que fazer, né? Eu faço a pós-graduação dentro da faculdade de medicina e um departamento que trata dor, existe preconceito com a fibromialgia. Então, você imagina nos lugares onde isso não é um assunto. É muito complicado. Até eu gravei um vídeo outro dia falando que eu fui num nutrólogo aqui perto, e aí aquela primeira consulta, né, de descobre, tu pergunta um monte de coisa, e aí eu falei que eu tinha fibromialgia, e ele não recebeu muito bem essa informação, assim, ele questionou muito, assim, eu interpretei, né, não sei se era isso, mas eu senti, assim, uma dúvida, sabe, querendo questionar para poder falar assim, isso não é fibromialgia. Então, é uma situação que você fica extremamente desconfortável, porque, imagina, hoje eu já, né, tenho uma consciência da doença, eu trabalho com isso, e mesmo assim, essa postura do médico me incomodou, sabe? Me deixou meio sem reação. E aí, depois que eu saí, só que eu pensei, falei, não me senti bem, não vou voltar lá, porque ele não recebeu bem. Não foi acolhedor. Não foi acolhedor. Então, é difícil às vezes, porque a gente não tem muito acesso, né, a médicos. Eu sei que os especialistas acabam sendo caros, e no SUS nem sempre, né, a gente vai ter alguém, mas é bom a gente buscar, né, ou buscar na internet, ou buscar algum lugar onde a gente tenha esse acolhimento. Sim. Daí a TCC, né, falar um pouquinho da psicoterapia. Então, a gente tem várias abordagens na psicologia, e a terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens. Uhum. Qual que é o foco da TCC? É fazer uma reestruturação cognitiva. Então, o que que é? É olhar para o pensamento, é fazer esse paciente entender que existe uma situação aí no dia a dia que provavelmente ele não consegue mudar, porque a gente está aqui, né? Aqui, a gente está aqui no mundo, e as situações estão acontecendo a todo momento. Então, a situação a gente não consegue mudar. De acordo com como a gente interpreta essa situação, a gente percebe essas situações do dia a dia, isso gera vários pensamentos. A gente acaba tendo vários pensamentos, são pensamentos automáticos que estão ligados lá a uma crença, que em outro momento a gente fala sobre isso. São basicamente coisas que a gente já aprendeu a pensar. Sim, né? É a forma como a gente vê o mundo, né? A gente percebe o mundo, a gente percebe a nós mesmos. Acho que para eles entenderem assim melhor, o nosso cérebro faz associações muito rápidas. Né? Não sei se é isso que você está querendo falar, mas, por exemplo, a questão dos gatilhos que despertam sentimentos. Né? Então, se eu vivenciei alguma coisa muito traumática relacionada a uma fisioterapia, por exemplo. Talvez em outro momento, com outro fisioterapeuta, volte um sentimento ruim por causa de algo que eu aprendi, que já vivenciou. Vão formando essas crenças na nossa cabeça. Não sei se ficou mais ou menos. Na verdade, esses pensamentos, a gente, né, então imagina que tem essa situação. A gente pode olhar para uma mesma situação de uma forma positiva e de uma forma negativa, de acordo com tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa infância, na nossa adolescência, até agora na nossa vida adulta. Então, esses pensamentos, eles vão gerar uma emoção. Eu posso, dependendo do que eu pensei, eu posso ficar triste, alegre, com raiva, angustiada, feliz, e essa emoção vai determinar o meu comportamento, e às vezes até o sintoma, né? A gente fala muito de sintomas,
Então, as pessoas podem ter sintomas por conta de toda essa estrutura. Só que no dia a dia, a gente não percebe tudo isso acontecendo. A gente, às vezes, só sente. Então, ai, tô sentindo uma tristeza. Mas a gente não questiona, por que eu tô sentindo essa tristeza? Ou a gente tem os pensamentos e a gente não olha o que vem depois desse pensamento. Qual é a emoção que esse pensamento está gerando. As consequências. As consequências. E nem os nossos comportamentos. A gente se comporta, meio que no piloto automático, muitas vezes, sem entender que esse comportamento, ele vem de uma emoção que eu senti, de um pensamento que eu tive, por conta de uma situação que eu vivenciei e interpretei. Então, a TCC, ela vem para mostrar essa estrutura, porque todo mundo funciona assim. Eu funciono assim, a Lívia funciona assim, vocês funcionam assim. Só que no dia a dia, como a gente não para fazer essa divisão, fica mais difícil. Fica um bolo tudo junto. Coisa. Então, eu sinto, eu penso, e eu já estou me comportando, é tudo junto. Aí fica difícil tratar, né? Difícil. Você não sabe o que é. Uma outra coisa também comum é que as pessoas têm muita dificuldade de nomear as emoções. Parece que é algo bem assim simples, mas como assim nomear as emoções? Eu sei o que é tristeza, o que é alegria, mas não, realmente elas têm bastante dificuldade. Quando o paciente chega no consultório, às vezes que eu pergunto, e o que você sentiu? Geralmente ele fala o que ele pensou, né? Eu pensei que isso não é justo. Não, ok, esse é o seu pensamento, mas é a emoção, qual que é a emoção? Então, aprender a reconhecer essa emoção, nomear essa emoção também é muito importante. Eu vou mostrar essa estrutura e depois a gente mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem várias formas de trabalhar no consultório, tá? Dependendo até do nível de maturidade desse paciente. Então, uma coisa que eu gosto bastante são os baralhos. São os baralhos, né? Das emoções, não sei se vocês conseguem ver aí. Então, cada cartinha dessa é uma emoção. Então, é legal o paciente começar a perceber naquela semana quais dessas emoções ele percebeu. São várias. Vocês viram que assim, é engraçado quando a gente fala assim, emoção, tristeza, né? Que a gente tem raiva, felicidade. Não, olha isso daqui, gente. Nossa, tem muita coisa. Né? Então, essa psicoeducação para o paciente entender que ele precisa, assim, reconhecer o que ele sente e nomear é bem importante. E assim, pode parecer até infantil, né? Carta e tudo mais, mas esse processo visual é muito interessante, né? Para você conseguir distinguir os sentimentos. E fica uma coisa dinâmica também, né? E até assim, quando você pergunta para o paciente, né, pede para ele escolher uma emoção que ele sentiu nessa semana, fica muito mais fácil ele olhar e falar assim, de repente senti vergonha. Eu lembro que eu senti vergonha. E daí você puxa o restante. O que aconteceu que fez com que você sentisse vergonha? E daí ele vai fazendo todo esse caminho, né, da situação, pensamento, emoção, comportamento, mas de uma forma mais lúdica e mais fácil. Então facilita bastante o entendimento. Legal. Então a gente tem aí, né, essa ferramenta. Na TCC, a TCC assim, é uma abordagem que trabalha com muitas ferramentas. Geralmente o paciente ele vai para casa com uma lição de casa, uma tarefa para ele fazer, depois ele trazer na sessão seguinte. Então, é uma psicoterapia que é muito dinâmica, de muita parceria, e que tem muito trabalho, assim, muito trabalho. A pessoa tem que se dedicar para aquilo, né? Não é só chegar lá, desabafar uma hora na semana e aí vai resolver todos os problemas. Não é uma psicoterapia que o paciente ele vai lá, né, naquele momento e depois ele esquece de tudo e na semana seguinte ele volta. Não, durante a semana ele tem aí algumas ferramentas que isso é o que vai fazer a manutenção do processo terapêutico e vai fazer com que a psicoterapia ela mostre um resultado mais rápido, mais eficaz. Sabe o que eu acho muito legal? Assim, eu gosto muito da abordagem da TCC, porque ela é uma coisa que engaja você no seu próprio tratamento. Então, para fibro, inclusive a TCC, né, não sei se a gente comentou, mas é o tipo de psicoterapia mais indicado para o tratamento da fibro. Por quê? Porque quem tem fibro é essencial que se empodere da sua saúde, do seu tratamento. E não uma coisa passiva do tipo, eu tô com uma infecção, eu vou no médico, ele me passa um antibiótico e aquilo resolve o meu problema. Porque, lógico, uma infecção não tem nada que você possa fazer, né? Você tem que tomar um antibiótico. E a fibromialgia não funciona assim. Então, não adianta você esperar que alguém vai trazer essa cura. Então, a gente fala muito de autorresponsabilidade, de
empoderamento mesmo, de autoeficácia, que é a nossa crença na nossa capacidade de se curar, né? No caso da fibra, não é exatamente uma cura como a gente pensa da doença sumir, mas uma cura no sentido de reequilibrar a sua vida, né? Mesmo tendo a doença, ainda mesmo tendo sintomas, de você voltar a viver. E aí a TCC, ela vai com essas tarefas, esse comprometimento, ela vai te colocar fazendo parte lado a lado do terapeuta, e não uma posição de distinção, né? Sim. Você tá junto trabalho em nesse equipe. processo. Isso é muito legal. Ele é até desenhado. Então, assim, na primeira sessão, a gente define até metas para o tratamento. E o paciente, ele participa ativamente dessa definição de metas. E ele, a todo momento, ele vai entendendo por que cada atividade está sendo passada, por que ele precisa ir para casa lá com horário para preencher. Então, ele vai acompanhando todo o processo, toda a evolução. E por ter a meta, é muito mais fácil você mensurar se você está no caminho, o que você já teve de ganho naquele processo. Então, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela... E a Laura é muito boa, né, gente? O pessoal tá falando aqui, voltar a ser dona de si, né? Recuperar controle. E é isso mesmo, gente. Vocês estão bem certinho. O pessoal tá gostando aqui, Laura, falando. Legal. Gostaram dos quadrinhos também. Falaram que é TPM em quadrinhos ilustrados, mostrando as emoções. Sim, é verdade. E daí, eu dei uma olhada lá no canal da Lívia, porque eu queria trazer para vocês alguns exemplos bem reais. Eu tenho hoje pacientes que têm fibro, e eu queria trazer alguns exemplos do que a Lívia já mostrou para vocês. Eu acabei trazendo algumas... Laura, deixa eu falar aqui que o pessoal está perguntando para indicar alguém. Você atende? Eu atendo presencial em Guarulhos, meu consultório fica em Guarulhos, e atendo também online, né, que eu não sei se vocês sabem que o CRP autorizou já, na verdade é um aconselhamento psicológico, e que é feito online. Então, gente, depois eu deixo o contato da Laura para quem quiser entrar em contato com ela. Enfim, ela tem a página dela também, Instagram. E aí, se vocês quiserem, né, eu recomendo, tá? Ela atende online, então isso é muito legal, porque você tá ali do conforto da sua casa, facilita bastante. Do quarto, você fica bem à vontade. Então, mas aí depois a gente fala disso. Agora vamos fazer aqui só uma coisa. Que perguntaram se envolve a família também na terapia. Explica um pouco como que pode ser essa relação. Assim, eu sei, né, que hoje muitos dos familiares não entendem a condição do paciente que tem fibra, até porque não é algo que você olha para o paciente e você... Não, esse paciente ele tem fibra. Não. Tipo aqui, ó, fibra na minha cara, né? Então, a gente sabe que tem muito preconceito e, né, inclusive dos familiares que às vezes não entendem, acham que... tem várias questões que a pessoa está sendo mole, que a pessoa está se vitimizando, enfim, vários preconceitos que a gente já conhece, vocês, né, muito mais do que eu. Então, a gente tem, sim, o momento da psicoeducação que a gente faz com esse paciente, de orientação, então ele vai fazer uma pesquisa sobre a doença, ele mesmo, né, como é um processo ativo, então, ele vai fazer essa pesquisa, olhando para as limitações, para as potencialidades, o que ele vai ter que mudar, porque é uma adaptação, né, o que talvez ele vai ter que mudar por conta da doença, e num segundo momento, sim, a gente pode fazer uma sessão com a família para também fazer essa psicoeducação. Legal. Porque o familiar, se a pessoa quiser, né? Se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser, é tudo acordado com o paciente. Então, tem a questão do sigilo da ética, tudo que foi falado no processo terapêutico fica ali. De repente, é um paciente que fala assim, eu estou com muita dificuldade porque a minha mãe, meu pai, enfim, meu marido, ele não entende essa minha condição. Então, a gente convida esse familiar para a sessão, e daí a gente faz também uma psicoeducação com esse familiar. Legal, muito bom. Então, isso é importante, se a família está aberta a isso, é bem interessante, né? Sim. E tem até, não é o caso da fibra, mas alguns transtornos que eu trabalho, que se a família não estiver envolvida, não vai conseguir. Não vai. Acho que a fibra é bem importante, viu? Isso, assim, é um dos pilares, é esse suporte, né? Que nos momentos em que você entra em crise, ou, por exemplo, né, como você vai ver aqui, a gente vai contar já uma situação minha com a minha família. Se você não tem esse suporte, dificulta muito. É muito difícil fazer isso sozinha. Então, acho que é uma coisa que é bem legal de se pensar também, né? Fazer um trabalho com a família.
Ou mesmo que a pessoa não venha para a terapia, você se capacitar Já faz para essa, se relacionar melhor sim, com a já sua faz, família. até, né, esse exercício que o paciente leva de fazer essa pesquisa, a própria família pode fazer Já se junto, engajar, até é para verdade. identificar onde pode ajudar, onde que não Uhum. é necessário aquela ajuda, isso é bem Sim, que importante. tipos de frases atrapalham, né? Porque às Sim, vezes a pessoa quer te ajudar e ela acaba fazendo uma coisa que para você é ruim. Se você não fala isso para ela, às vezes a pessoa não sabe. E ela sim. tá fazendo ali porque ela acha que aquilo pode te ajudar. Às vezes a intenção dela é uma intenção positiva, Mas né, mas acaba. a forma não é tão positiva assim. Uhum. Daí lá no... Quer ver mais alguma Não, não. perguntinha? Eles estão falando do filme que eu indiquei, que é o Tá. filme Unrest, um filme da Netflix, que fala sobre a síndrome da fadiga crônica, que é uma outra síndrome que as pessoas confundem um pouco com a fibra, mas que é bem diferente e é legal para quem tem fibra assistir para ter a reflexão. E o pessoal estava compartilhando aí no Tá. Face. Quem quiser assistir, vale a pena, tá, gente? Então, imagina a situação. Agora eu vou fazer a estrutura da TCC para vocês entenderem dentro de alguns exemplos reais que a Lívia passou e com certeza, né, muitos de vocês também já passaram. Então, eu fui lá no canal da Lívia. Meus fibrodesabafos. Isso. Gente, para quem ainda não acompanha o canal, sigam lá a Lívia de Bem com a Fibra. E tem uma série que chama Fibra Desabafo, que são os momentos em que eu tenho uns surtos assim na vida. E aí eu desabafo no celular para compartilhar, né? Porque depois, quando você conta essa história depois, você já reinterpretou ela. Então eu gosto de gravar na hora que acontece, porque aí a gente entende aquele sentimento ali do momento, né? Então a Laura pegou aí uns resgates, uns desabafos. Então, a situação, ela estava na academia e não conseguiu finalizar a aula. Deixa eu dar uma explicada melhor. Isso, explica. Esse foi um dia, eu lembro exatamente desse desabafo, que eu estava na academia e assim, eu já estava um dia mais ou menos me sentindo com uma fadiga um pouco além do normal. Mas muitas vezes eu não percebo, né? Você vai vivendo e eu falei, nossa, hoje tá difícil, sabe? Ai, hoje tá difícil. Fui pra academia. Aí no outro dia eu tava fazendo musculação. Tava fazendo, e assim, quase chorando, de verdade, assim, de meu Deus, eu tô muito indisposta. E ó, que louca, eu não me liguei que podia ser crise de fibromialgia. Eu só pensei, nossa, como eu tô indisposta, né? Assim, esqueci que eu tinha fibromialgia. E aí fiz, ainda ia até uma aula de abdominal depois, ainda fui fazer. Entrei morta na sala já. Realmente, gente, sabe aquela hora que assim, você quer desmaiar para alguém te carregar? Assim, tem um negócio, sabe? Acaba a minha energia de um jeito que eu quero apagar e que alguém me carregue até a minha cama para eu não ter mais que, não, sabe? Se não precisar respirar, eu preferia. E eu lá, louca, fazendo a aula. Só que aí a minha mãe estava comigo na aula, né? A gente faz academia juntos. E aí ela olhou para mim e falou: Meu, o que você tá fazendo aqui, sabe? Vai para casa. Aí a preocupação dela fez eu perceber, falar, gente, acho que eu tô extrapolando, sabe? E aí eu tive que sair no meio da aula. Então foi aquele conflito, que naquela hora já vai falar também, de, meu Deus, o que eu faço? De novo isso está acontecendo, eu vou sair aqui no meio, eu vou ter que explicar para o professor, as pessoas vão ficar olhando, o que vão pensar, e será que eu não consigo aguentar pelo menos até o fim? Só falta 10 minutos, sabe? Eu vou embora agora, já tô aqui. E aí minha mãe falou, vai para casa. Aí que eu saí da academia. Então, vamos fazer em tempo real. O que você sentiu nesse momento? Qual que é a emoção que veio? Emoção, né? Deixa eu pensar direito. Eu fiquei triste, porque eu não estava conseguindo fazer uma coisa que eu queria. Frustrada, com emoções. Frustrada porque, enfim, você pensa, agora que eu tô bem, fazendo exercício de novo, será que eu vou com medo? Porque será que eu vou entrar em crise? Será, o que será que vai acontecer, né? Será que eu vou ficar uma semana de cama? Porque a gente não sabe, né? A fibra é muito imprevisível. Então, será que eu vou ficar de cama? Será que tem alguma outra coisa acontecendo, sabe? Será que eu tô com alguma infecção? Você começa a viajar, assim, fica com medo do que os outros vão pensar, né? Com raiva também, com raiva, saco, essa doença, não sei o que. Então, muito assim. E daí isso gerou um comportamento que foi você realmente ter parado a aula, Saí, né? E veio o choro. Veio um belo de um choro, gente. Eu saí e eu volto a pé para minha casa, da academia.
E aí eu saí, aí eu pus o pé pra fora, aí eu comecei a ter uma crise de choro. Eu voltei assim, sabe, aquela cena bem de filme, chorando na rua. E aí, porque assim, é como eu extravaso as minhas emoções, né? Então é uma coisa comum pra mim chorar pra extravasar isso. Então, aí, né, sai tudo. Aí foi essa a Vocês minha reação. percebem que tem uma estrutura, né? Então você contou realmente a situação que aconteceu, o pensamento que você teve na hora que aconteceu a situação, o que você sentiu e qual foi o comportamento. Sim, aí eu vou até mostrar, gente, tem uma estrutura para isso, tá? Ó, é até uma ferramenta, né? Sim. Quer mostrar já? É uma ferramenta lá da TCC de você. A Laura pode explicar melhor, mas você. Quer aproximar? Então, é uma mostro. ferramenta que eu uso Você mostra. bastante, que ela chama Registro de Pensamento Disfuncional. Então, no dia a dia, enquanto vocês não treinarem, é difícil vocês fazerem essa separação que a gente está fazendo aqui. É o que eu falei, às vezes vem misturado pensamento com emoção e vocês não conseguem diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Quando você tem essa estrutura, toda vez que mudar o seu humor, você vai para o formulário e você vai né, escrever. Então, até que isso vá se tornando mais automático, né? Estou triste. Daí você vai perguntar, pera lá, por que eu estou sentindo essa tristeza? O que está acontecendo? Daí você vai para o pensamento, porque eu estou pensando isso. Mas por que eu estou pensando isso? Porque aconteceu isso. Ou você tem um comportamento e você não entende naquele momento o comportamento, você começa a olhar, por que eu estou me comportando assim? Você olha para a emoção. Então você vai fazendo esse jogo, no começo, provavelmente você não vai conseguir, né? Eu sei porque os pacientes leves, às vezes eles não conseguem trazer entender o que é na o quê, estrutura né? certinha, mas já é um treino. Sim. E com o tempo, qual que é a ideia? A ideia da TCC é gerar uma autonomia no paciente. Então, a ideia é que com o tempo e praticando, você faça isso automaticamente. Não precisa ficar dependendo, né, de ter ali o psicólogo para sempre, não, né? Nem o psicólogo, nem o formulário. Então, você sente a emoção, você já pensa que tem uma estrutura e você já começa a montar esse quebra-cabeça. E isso é libertador, porque você começa a entender que se você não mudar o seu pensamento, você vai continuar triste e você vai continuar tendo comportamentos que talvez são comportamentos que não te agradam. Não vão te ajudar. Ou que, né, traz algum tipo de prejuízo. E daí, o que a gente pode fazer? Lembra que eu falei que a situação geralmente a gente não muda porque ela está ali acontecendo. Mas o que eu penso é minha responsabilidade. Então, eu tenho responsabilidade sobre o que eu penso e eu tenho o poder de mudar esse pensamento. A TCC começa a trabalhar com as respostas adaptativas. Então, nesse momento que a Lívia pensou, eu sou preguiçosa, e se eu parar a aula, todos vão perceber. Talvez se ela tivesse pensado, eu não sou preguiçosa e sim tenho uma limitação por conta da fibromialgia, não ia ter ficado tão abalada. Não ia ficar tão abalada. Aí acabar a tristeza, a raiva, não. Às vezes, a raiva ia continuar, a tristeza ia continuar, mas numa intensidade bem menor. Que isso já é importante, não é acabar com esse sentimento, né? Então, eu tô triste, eu preciso pensar de um jeito para acabar com essa tristeza. Não. É você conseguir flexibilizar, diminuir a intensidade dessa tristeza, porque tem a questão da aceitação, né? Então, em alguns momentos, essa tristeza, ela faz parte e você precisa acolher. Você precisa sentir aquilo. Sim, não você diz que é só sentir felicidade, né? Mas a tristeza tem o seu lugar. Aquele filme lá, Divertidamente, né? Ele mostra ali, até foi importante para mim assistir esse filme. O papel dessa tristeza também, né? Para alguns processos. E essa aceitação que você falou é bem importante, gente, porque tô até tentando acompanhar aqui os comentários, mas tem muita coisa, mas assim, é difícil a gente aceitar essa limitação. Então, antes, quando eu era mais nova, eu tinha dor, né? Eu sempre tive dor, mas eu não tinha tantos sintomas de fibra, eu não tinha fadiga, não... E aí eu ia para academia, eu ficava 4 horas na academia, eu fazia 1000 aulas na intensidade máxima. E hoje eu não consigo, simplesmente, nesse momento do meu condicionamento e tal, não dá. Então eu tenho que fazer algumas escolhas que geram uma frustração para falar, queria fazer todas as aulas, que eu adoro, né? Eu queria ir fazer o combat, depois fazer abdômen, aí fazer a zumba, aí fazer a bike. Só que não dá, porque extrapola. Então, lidar com essa aceitação, né? De agora eu tenho essa limitação. Então, naquele momento, talvez eu falaria, provavelmente estou entrando em crise, eu ia perceber isso antes. Talvez eu nem tivesse entrado na aula, já ia ter falado, não, isso vai me fazer mal, tudo bem, né? Queria ter feito, é uma pena, mas consegui fazer melhores escolhas, vamos dizer assim.
E daí um outro exemplo, quer contar esse do encontro com a família, que esse também é seu? É meu também. Então, essa foi uma situação, assim, essa época da academia, eu já estava mais, assim, me relacionando melhor com a fibromialgia, mesmo assim tive uma crise de choro, né? Esse encontro da família, eu não tinha consciência. Eu acho que eu nem tinha diagnóstico ainda, eu nem tinha diagnóstico. Então eu só sentia os sintomas, eu sentia a fadiga, eu sentia a dor, né? Eu nem percebia direito o que estava. É muito louco porque eu nem percebia que eu tinha dor. Era tão comum para mim aquilo que eu achava que era normal. Então eu me sentia mal porque estava todo mundo ali bem. E aí foi um churrasco num sítio. A gente foi uma viagem longa para Minas Gerais, de manhã, assim, 3 horas. E aí chega lá, né, piscina, demanda muito do corpo isso, principalmente quem tem fibra. E naquele dia, por algum motivo, meu corpo não reagiu muito bem, eu fui ficando cansada, cansada. E meus primos estavam todos lá, a gente não se via faz tempo. Era aniversário de um tio meu, então tava todo mundo reunido, minha família é muito animada, sabe? Tava todo mundo tomando cerveja, na piscina, dançando. E me bateu, assim, um cansaço extremo. E eu decidi que eu ia dormir. E aí todo mundo ficou um pouco assim, tipo, nossa, que chata, sabe? Vai dormir. Na época eu namorava também, e, ele ficou assim, sabe? Meu, porque como eu não tinha diagnóstico, não era uma coisa que estava bem esclarecida. Então gerou aquela angústia horrível, eu me sentindo mal, porque eu queria estar lá com eles, eu queria estar lá me divertindo, né? Era um dia só, assim, todo mundo estava reunido, mas eu realmente não aguentei, e eu falei, vou pro quarto. Ficou todo mundo lá, foi só eu dormir. Isso gera um incômodo, né? Gera um. Aí vamos lá, né? As emoções. Então vocês perceberam que a Lívia, ela, quando eu falo assim, né, que é muito comum a gente contar histórias sem fazer essa separação, e é super natural, tá? Que realmente é um treino, então eu vou trazer para a estrutura do TCC, tá? De uma forma mais resumida, porque ela conta a história do encontro da família e ela não estava se sentindo bem, queria dormir. Nesse momento ela teve vários pensamentos. Então, se eu dormir, ninguém vai me entender, todos acham que eu estou, né, que eu sou saudável, não entendem que tenho a fibra, na verdade nem ela ainda sabia disso. Então, esse pensamento gerou uma emoção, uma tristeza. Culpa, né? Várias coisas assim. E que gerou um comportamento de realmente foi dormir. Qual seria uma resposta adaptativa? Porque a preocupação naquele momento também era o que as pessoas vão pensar, né? Eu subi, aqui todo mundo em festa e eu... Não era só você não participar, mas o que eles vão pensar, né? Então, talvez uma resposta de que ela não pode controlar o que os outros vão pensar sobre ela. Isso é muito importante. Até, né, pensando aí no que vocês relatam, com questões do familiar não entender o que vocês estão passando, de um amigo próximo. Então, pensar que talvez ele não vai entender mesmo. É um caminho de vocês, ou aos pouquinhos irem explicando. E tem aqueles que, mesmo vocês explicando, eles não vão entender, porque está longe dessa capacidade mesmo de entendimento de que é uma doença, de que ela tem mesmo esses sintomas. Então, quando você começa a pensar que, ok, né? Não tem problema se ele estiver pensando que eu estou com preguiça, se ele estiver pensando que eu estou fazendo corpo mole. Isso é bacana, porque não vai deixar essa emoção tão negativa aparecer, essa tristeza, essa raiva. Você vai ficando um pouco independente disso, né? Assim, hoje, né? Isso aqui já fazem alguns anos. Então, hoje eu já tenho uma resposta muito melhor a essas coisas, né? Muita terapia, gente, muito trabalho. Ó, só ralando aqui no autoconhecimento, né, nisso. Mas hoje eu já tenho uma resposta muito melhor, assim, emocional a essas situações. Às vezes, se eu tô mais sensível, ainda me dá um baque, mas eu já consigo fazer mais rápido esse processo de respirar, entender, me comunicar melhor também, porque hoje eu consigo explicar muito melhor, eu consigo não depender da interpretação da pessoa para validar aquilo que eu sinto, que é uma coisa que a gente estava falando, né? De como a fibra não tem um exame, né? Que você comprova, assim, ou, por exemplo, né? Se a pessoa tem alguma deformação, ninguém vê. Então, a gente não tem, por mais que a gente tenha o diagnóstico, a gente não tem a validação da nossa dor. Então, quando alguém duvida, a gente se incomoda porque a gente mesmo duvida também. A gente mesmo questiona. Será, sabe? Então, quando você vai se ficando mais confiante,
nessa sua condição, nessa sua aceitação, fica muito mais fácil de você separar aquilo que vem do outro, né? E daí, quando você não se influencia tanto pelo olhar do outro, isso não traz tantas emoções negativas. Que tem a ver com o processo de autoestima, né? De você usar ali o que o outro tem a dizer, mas para talvez você ter a sua opinião formada, né? Você vai ouvir o outro, mas não vai deixar que isso te influencie a ponto de você ficar triste, a ponto de você ficar com tanta raiva. Eu acho legal, vamos dar uma juntada nessa outra Sim, situação. vamos escolher só uma. Não, só vou falar disso aqui, ó, porque eu acho que tem a ver. Tá. Que é essa questão de quando você faz alguma coisa para agradar o outro. Então, por exemplo, se eu tivesse ficado lá na festa para agradar as pessoas e não respeitando aquilo que eu estava sentindo, né? E é um limite um pouco difícil da gente saber, assim, será que eu aguento? Será que... Mas quando a Laura colocou aqui, né? Se eu agrado o outro e isso me agride, que aí eu não devo fazer, Sim. né? Então, toda vez que você, para agradar o outro, você está passando por cima de você, uma coisa é flexibilizar, né? Então, flexibilizar, a gente vai mudar uma coisa, ok. Mas se para agradar o outro você tem que se agredir, é olhar porque tem alguma coisa aí que não tá no seu devido lugar. Por medo do que vão pensar, no medo do julgamento, você acaba fazendo. Eu fazia muito isso, né? Antes, assim, por exemplo, vamos arrumar uma coisa lá na faculdade, tem que carregar cadeira. Eu fazia, mesmo sabendo que não ia ser bom, porque eu tinha medo, né? Eu não sabia como explicar direito, então eu preferia fazer, depois eu ficava com dor, mas para não ter que lidar com o confronto. Então hoje, provavelmente, eu já faria de uma forma diferente, como eu já tenho feito, né? Eu já chego explicando, que é para ninguém duvidar. E é esse último que eu acho legal, esse exemplo. Sim, né? Essa é uma situação que eu coloquei. Não, essa não é da Lívia, ou Mas né? também né? De todas, assim. Isso. São as situações. Estou com muita dor, que é uma situação bem comum. Pensamento, isso não é justo. Porque tem esse pensamento, isso não é justo, porque comigo. Por que isso está acontecendo? Por que eu não consigo resolver? Tipo, eu sou uma pessoa boa, por que né? A gente começa a associar até o nosso ser, assim, né? Tipo, como se fosse um castigo que eu fiz de errado, para merecer. Enfim. Esse pensamento vem, né, associado com emoções totalmente negativas, tristeza, tudo que vocês podem imaginar. Essa injustiça, né? Gera uma angústia. Angústia. Qual que é o comportamento? Pode ser também vários, né? O choro, pode ser você ficar mais agressiva com as pessoas ao seu redor, as pessoas que estão ali, que querem o seu bem, mas que naquele momento não entendem que você está passando por uma crise, você acaba sendo agressiva. E daí, qual que é a resposta adaptativa? É olhar para o pensamento. Pensar que não é justo não vai mudar a dor que você sente. Então, esse tipo de pensamento, ele vai mais te prejudicar do que ajudar. Então, como que você pode olhar para isso, mas de uma forma mais positiva? Acho que, né, até para simplificar esse modelo da TCC, é olhar para o seu pensamento e buscar uma forma mais positiva de pensar sobre a mesma situação. Porque daí você muda essa emoção, você muda o comportamento, as coisas ficam muito mais leves. E, gente, não é aquela coisa assim, então eu vou olhar e vou achar tudo maravilhoso, eu tenho que olhar, que falam da Poliana, né? Que é aquele livro da menininha que vê tudo como o jogo do contente. É um livro super legal, que eu gosto. Mas, enfim, as pessoas falam, não vou, esse pensamento positivo, ter que olhar para tudo rindo, e não é isso, né? É justamente o contrário, é você reconhecer também o que é negativo e assumir esse controle, assim, eu vou ficar aqui pensando, não é justo, não. Tudo bem que às vezes a gente tem uns momentos e a gente dá uma desabafada, né? Fica assim meio com uma raiva. Só que aí, se você fica nisso, e aí? Ninguém vai vir salvar você, né? Porque a responsabilidade é sua, né? Assim, o seu a responsabilidade do pensamento é toda sua. Ninguém vai poder mudar para você. E aí você começa a olhar e falar, tá bom, é uma merda isso que eu tô sentindo, tá horrível isso, mas se eu quero melhorar, que eu acredito que é o que todo mundo quer, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso talvez enxergar de uma nova forma. E aí isso é difícil, lógico, por isso que tem a terapia. Né? Não é da noite pro dia. A que a gente fala parece ser simples, mas não. É um treino, é um processo. Não é da noite pro dia que você vai olhar para o seu pensamento e trazer um pensamento mais positivo. E aí a terapia vai ajudar muito nisso, né? Em todos esses processos de... Eu acho que quando você faz um tipo de terapia dessa,
você incorpora uma forma de pensar diferente, né? Então, por exemplo, eu já fiz várias terapias, tudo hoje, eu ainda faço algumas coisas, mas eu já penso de uma maneira, já observando, né, me autoanalisando. É isso que você falou, o paciente fica autônomo. Sim. Ele vai pegando ferramentas. Eu costumo fazer a analogia da malinha de ferramentas. Sim, perfeito. A gente tem uma malinha de ferramentas com tudo que a gente tem para lidar com os desafios da vida. Então, se eu tenho só um martelo, vai ter um prego, eu vou martelar. Vai ter um parafuso, eu vou martelar. Vai ter um outro negócio que eu não sei o nome, eu vou martelar. Se você faz terapia, se você olha para essas coisas, você vai comprando mais ferramentas para sua caixinha. Então, se acontece uma outra situação, você acha que aqui não é o martelo, acho que aqui é a chave de fenda. Então, você vai... eu esqueci a palavra. Construindo seu arsenal, né, de isso, você vai ficando mais preparado para lidar com tudo, né? Por isso que eu acho que esses investimentos em terapia, em qualquer processo de autoconhecimento, de você olhar para si, livros, filmes, documentários, tem um monte de coisa no Netflix, é o melhor investimento que você pode fazer, porque é uma coisa que é sua e ninguém vai te tirar. A medicação é cara pra caramba, e muitas vezes não resolve, né? A gente sabe, não resolve, não dá conta de todos os sintomas. E parou, acabou, entendeu? E na verdade você fica até pior, né? Porque você tem o efeito ali do rebote e tudo mais. A terapia, não. A terapia é uma coisa que as pessoas falam, é caro, né? Mas, gente, é um investimento que vai ficar para você pro resto da vida. Então, não é assim que você está pagando ali uma hora de terapia, uma sessão de esses processos, né, de Theta Healing, essas coisas diferentes que tem hoje. Você está investindo naquilo, mas é algo que você está comprando para você. Ninguém vai te tirar aquilo. Esses conhecimentos que você vai desenvolver, que você vai aprender, ninguém vai te tirar. Então, você está se capacitando, você está investindo em você, na verdade, na sua emoção. Então, por isso que eu acho assim, nossa, eu pago sem dó esse tipo de terapia. Se eu tiver que fazer algum ajuste, eu abro mão de outras coisas. Quem me conhece, assim, sabe que eu sou a louca da terapia. Tudo que é possível de diferente eu vou, porque cada vez mais eu tenho mais recursos para lidar. E, nossa, falamos bastante, né? Você quer falar? Eu acho que é isso, né? Eu mostrei algumas ferramentas. A TCC, como eu disse, trabalha assim várias ferramentas. Lógico, dependendo da demanda, é um tipo de ferramenta. E outras demandas exigem outras. Mas acho que é isso que a Lívia falou. Esse autoconhecimento é muito importante. E a psicoterapia, dependendo da abordagem, não é uma psicoterapia que você vai ficar ali anos-luz fazendo. Não. É um momento, né, que você vai levar essa demanda vai ser acolhida, vai ser cuidada, e depois você vai ter autonomia para seguir, sem precisar a não ser lá na frente, de repente acontece uma outra situação. Você quer dar uma retomada ali, né? Mas é um processo você vai contínuo de você se desenvolver, mas nem sempre você vai estar dependente ali de um terapeuta, né? Você vai pegando para você, depois você volta, né? Eu sempre tenho umas recaídas aí. E procurando alternativas, eu acho que isso é muito importante. Procurando essas terapias que não são as tradicionais, que vocês ouvem sempre de acordo falar. Com aquilo que você acredita, né? Com a sua crença, até às vezes tem uma questão religiosa envolvida. Mas buscar coisas é muito importante. Que façam, que sejam... Então, tem muitos, né? Cromoterapia, tem reiki, tem acupuntura, tem florais. Então, assim, tem gente que fala, não, isso aí pra mim nada a ver, acho que não tem nada a ver. Procura outra coisa. Tem, assim, olha, milhares e milhares de opções. Você vai achar, com certeza. E só uma coisa aqui, Laura, pra gente fechar, perguntaram se tem alguém especializado, né, voltado para fibromialgia, ou se é qualquer psicólogo. Aí volta naquilo que a gente falou, de procurar um especialista que entenda o seu quadro. Então, teoricamente, qualquer psicólogo pode fazer a sua terapia. Se a pessoa conhece um pouco sobre a fibromialgia, eu particularmente acredito que ajuda. Porque a fibromialgia tem questões muito específicas. E às vezes a gente ouve uma coisa assim, né? Eu já ouvi umas coisas de psicólogo, tipo, que causam quebra a nossa conexão, né? Então, é legal pesquisar, né? Às vezes até indicação de alguém que já está um pouco por dentro, pelo menos, do que é isso. Às vezes até a abordagem, né? Apesar de ser bem indicada, mas não é todo mundo que gosta desse tipo de abordagem, né? Então,
também olhar qual tipo de abordagem psicoterapêutica que você vai ter Vai ser mais familiaridade, legal. que você vai achar bacana Legal, fazer. é. Então, acho que isso também é bem Os outros importante. tipos, né, tem uns que você fica falando mais, Sim. né? Tem umas coisas meio diferentes. Legal, né? Então, gente, basicamente é você tomar as rédeas do seu tratamento. Você decidir se você vai por ali, por aqui, lógico, com apoio, com informação, com ajuda, mas você ter essa independência de ser o líder da sua vida, né? De ser a pessoa que dá as ordens na sua própria vida. Gente, acho que é isso. Laura, muito obrigada. Gente, foi muito legal. Eu adorei, eu adoro esse assunto. E aqui eu estava lendo, o pessoal está gostando bastante também. Todo mundo falou, ai, que legal, que live maravilhosa. Então, como eu falei, vou deixar os contatos da Laura aí, ou não sei, depois ela e-mail, alguma coisa para quem tiver interesse. E obrigada a vocês que participaram bastante. A gente achou que esse horário não ia ter muita gente, né? Mas também foi bem legal. Dúvida, né, Lívia? Eles direcionam para você, a Lívia fala comigo, que eu puder ajudar, né? Às vezes alguma orientação. A gente pode gravar vídeos também. Sim, algum tema que vocês tenham curiosidade. E é isso, então, queridos. Muito obrigada, viu? Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal. Agora vamos encerrar aqui no Insta. Meu Deus. Tchau, pessoal. E aqui no Face.